Bom dia, queridos, graça e paz. Bom, queridos, hoje nós estamos iniciando um novo livro e vamos juntos aí estudar o livro de Ezequiel. A nossa leitura de hoje é do capítulo 1 até o capítulo 4 e eu te convido a ler esse texto com muita atenção, ler esse livro, para que o Senhor fale profundamente ao seu coração. Se você tiver a oportunidade de estudar, também esse livro vai ser muito interessante. Para isso eu quero iniciar esse tempo da leitura do profeta Ezequiel, colocando algumas informações aí sobre o profeta. E no decorrer da nossa leitura, nós iremos compartilhar para que os seus conhecimentos, para que a sua vida seja cheia da presença do Senhor. Como é um período de devocional, a gente não se apega muito na questão de aprofundar o texto no sentido de estudo, mas, queridos, é muito importante a gente aprofundar na palavra do Senhor cada dia mais e mais, para que a gente possa entender. Amém, queridos? Então, hoje nós estamos iniciando esse livro. Nós vemos aqui que o chamado de Ezequiel aconteceu num dos períodos mais difíceis da nação aí de Israel, ou da história do povo de Israel. E nós vemos que foi logo depois dessa trajetória e destruição da nação. Nós acabamos de ler o profeta Jeremias e nós vemos Jeremias chorando o tempo todo, e nós vemos então que o profeta Ezequiel é levantado nesse tempo. E nós vemos que o ministério profético de Ezequiel, ele começa em 586 a.C., quando Jerusalém foi destruída, e ele durou mais ou menos 15 anos, que ele vai até por volta de 570 a.C. Ezequiel, ele era um descendente da família sacerdotal, então naturalmente ele se tornaria um sacerdote no templo, servindo ao templo. Mas nós vemos que isso foi interrompido pela invasão e pela destruição de Jerusalém. Mas o mais interessante é saber que quando Deus tem um propósito para alguma coisa nas nossas vidas, independente das circunstâncias, o propósito não para. E aí nós vemos então que essa invasão, que essa destruição de Jerusalém não foi capaz de parar o ministério de Ezequiel. No meio da dor, no meio da destruição, no meio da escravidão, no meio da angústia, no meio da morte, Deus levanta a vida de Ezequiel como uma voz profética naquela geração. E aí, queridos, eu quero te chamar a atenção para um detalhe. No meio da dor, então no meio da angústia, no meio do sofrimento que todos aqueles que sobreviveram estavam passando. Então, todas as vezes que Deus permitir com que você passe por alguma dor profunda, por uma crise profunda, não desperdice a dor. Deus tem propósito. Muitas vezes, em vez de nós orarmos, nós murmuramos. Em vez de nós nos rendermos aos pés do Senhor, nós julgamos, nós brigamos, nós discutimos com Deus. Não desperdice a dor na sua vida. Use ao seu favor. Enxergue de outra forma. Ore constantemente. Ore e deixe o Senhor falar e fazer através da tua vida, em nome de Jesus. E aí nós vemos que Ezequiel foi um grande exemplo de submissão a Deus e de dedicação total à obra do Senhor. Nós iniciamos então a nossa leitura no capítulo 1. Nós vamos ver que é o primeiro relato das visões de Ezequiel, e nós vemos que foi um período da experiência de Ezequiel com Deus, onde Deus fala com ele, e é no lugar onde eles estavam cativos, que é junto ao rio de Quebar, e ali num lugar comum, no lugar onde eles viviam, Deus falou com o profeta. Isso também é lição para nós. Deus fala no lugar onde estamos. Se você estiver no seu trabalho, na sua casa, independente do lugar onde você está, se você estiver atento, Deus estará falando com você em todos os momentos. No capítulo 2, nós vemos que Ezequiel, ele ouve a voz de Deus mais uma vez, e a palavra diz que o Espírito se apoderou dele. Aqui na minha versão, eu vou ler com vocês, Ezequiel capítulo 2, nós vamos ler os versículos 1 e 2, diz assim: Levante-se, filho do homem, disse a voz, quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi as suas palavras com atenção. Nós vemos aqui Deus chamando a nossa atenção. Deus quer falar conosco o tempo todo, mas nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. A missão do Senhor só é realizada por meio do Espírito, que nos capacita e nos ensina
todas as coisas. É fundamental sermos cheios do Espírito Santo para realizar qualquer obra. E aí nós vemos que Deus dá uma palavra ao profeta para a nação de Israel, para aqueles que tinham sobrevivido. E Deus estava preparando Ezequiel, porque sabia que as circunstâncias não seriam fáceis. No decorrer do texto nós vamos ver isso, que Ezequiel ele iria enfrentar muita resistência, muita perseguição, muito desgaste, mas Deus vem preparando a vida dele. Você tem que falar, se eles vão ouvir ou não, é problema deles. Mas nós vemos aqui que você, como profeta, precisa abrir a sua boca. É outra palavra para nós, queridos. Nós, como filhos de Deus, nós não podemos nos intimidar diante das circunstâncias. Nós precisamos abrir a nossa boca para falar aquilo que Deus está nos mandando falar. E no capítulo 3, nós vemos então que Ezequiel estava aí com essa responsabilidade de compartilhar, de falar a palavra de Deus, de anunciar aquilo que era de Deus, também como profeta, aquele que anuncia a palavra do Senhor, né? Mas nós vemos aqui que não eram palavras bonitas, né? Não eram palavras motivacionais, palavras de encorajamento, não eram isso, nada disso, mas eram palavras de repreensão, palavras que o povo tinha que se arrepender. E aí nós vemos aí nos versículos 1 e 2 do capítulo 3, também quero ler com vocês, que diz assim: a voz me disse, filho do homem, coma o que lhe dou, coma este rolo, depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. Nós vemos aqui que a ordem do Senhor, coma de tudo aquilo que eu estou te dando, fale daquilo que eu estou falando com você e diga tudo que eu te ordenar. Assim Deus fala com Ezequiel, e o Senhor diz, seja fiel. E aí para nós também, queridos, de sermos fiéis, totalmente fiéis ao Senhor, para que nós possamos ser profetas nessa geração também. E por fim, no capítulo 4, nós vemos Deus pedindo algumas coisas para Ezequiel. E aí nós vemos aqui que a dependência do profeta tem que ser extrema ao Senhor, que ainda que ele não entenda, eram coisas que ele ainda não tinha vivido no Senhor e ele não entendia, mas ele precisava obedecer. Deus, aqui nesse capítulo 4, pede para que ele represente a iniquidade de Israel e de Judá. E aí nós vemos um grande desafio para Ezequiel realizar. E aí nós trazemos também essa palavra para o nosso coração. Queridos, muitas coisas nós não vamos entender. O nosso papel é obedecer. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos tornamos sensíveis à sua voz. Então nós iremos ouvir e também nós precisamos ser sensíveis a obedecer a Deus. Ouvir e obedecer. Não podemos ficar nessa zona onde nós ouvimos e ficamos estáticos, mas ouvir e obedecer à voz do Senhor. O profeta Ezequiel tem muito a nos ensinar nesses dias. Que o Senhor enche a sua vida e fale com você profundamente. Deus abençoe, queridos. Boa semana. Eu encerro aqui a semana com vocês, mas semana que vem nós estamos juntos novamente. Deus abençoe.